Queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Bora aqui continuar com os vídeos de estatística. Agora eu vou falar sobre regra da adição. No vídeo anterior eu falei sobre regra da multiplicação, quando nós temos eventos que são dependentes ou não um do outro. Então, por exemplo, quando eu tenho um evento dependente, então A e B, quando o evento B é logo depois do evento A, então nada mais é que a probabilidade de A vezes a probabilidade, que é um P, probabilidade do evento B, dado que o evento A ocorreu, ou quando o evento é independente, então quando você não tem ou quando o evento A não altera a probabilidade do evento B, então eu tenho aqui a probabilidade A vezes a probabilidade do evento B. Então, este daqui seria, por exemplo, eu tirar uma carta do baralho e eu tirar uma próxima carta. Então, o evento A altera o evento B, porque eu tinha 52 cartas, agora eu tenho 51. Agora, quando eu estou tratando de probabilidades, por exemplo, você rolar os dados sequencialmente, então, qual que é a probabilidade de eu tirar um 1 e eu tirar um número par em sequência? São eventos independentes, pois afinal de contas você não altera a quantidade de dados que você tem ali. Então eu estou tratando de eu estou tratando de um evento sequencial do outro quando eu estou tratando sobre regra de multiplicação. Agora, quando eu estou tratando de eventos que podem ser independentes ou não, só que pode ocorrer ou um ou outro, então eu estou tratando da regra de adição. Então, quando estamos tratando sobre a probabilidade de determinados eventos ocorrerem, então, por exemplo, temos aqui a nossa fórmula. A probabilidade do evento A ocorrer ou o evento B nada mais é que a probabilidade do evento A ocorrer mais a probabilidade do evento B ocorrer menos a probabilidade do evento A e B ocorrerem. Isso quando são eventos que eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, um exemplo, qual que é a probabilidade, eu estou só dando um exemplo aqui, eu ainda não vou colocar a parte numérica. Qual que é a probabilidade de eu pegar, eu faço várias amostras sanguíneas, entre homens e mulheres e etc e tal. Qual que é a probabilidade de eu achar um sangue de uma mulher ou o sangue ser O positivo, por exemplo? Então vai ser a probabilidade do sangue ser de uma mulher mais a probabilidade do sangue ser O positivo menos a probabilidade do sangue ser de uma mulher e ser O positivo. Beleza? Então eu tenho a soma da probabilidade de ser mulher, a soma mais a probabilidade de ser O positivo, menos a probabilidade dos dois juntos. Então, se nós fôssemos colocar num diagrama de Venn, por exemplo, então eu tenho a probabilidade, eu tenho aqui a probabilidade de ser mulher, eu tenho a probabilidade de ser o sangue O positivo, e eu tenho aqui no meio que é a probabilidade de ser mulher e O positivo. Então, este verdinho aqui, você exclui. Você soma aqui a probabilidade de ser mulher, mais a probabilidade de ser O positivo, e você subtrai a probabilidade de ser mulher e O positivo, esta amostra sanguínea. É lógico que nessa situação que eu estou apresentando aqui, são eventos que podem ocorrer ao mesmo tempo. No baralho, por exemplo, pode ser que você tire um as de copas, exemplo. Mas se eu fosse para tirar um as de copas, qual que é a probabilidade de eu tirar um as ou ou uma carta de copas? Então, por exemplo, a probabilidade de eu tirar um as ou copas, então é igual à probabilidade de eu tirar um as mais a probabilidade de eu tirar uma carta de copas menos a probabilidade de eu tirar um as de copas. Ok? É menos a probabilidade das duas coisas juntas. Só que assim, existem situações também que elas, mesmo entrando na regra da soma, que elas não ocorrem ao mesmo tempo. Então, se eu rolasse um dado duas vezes, ou se eu fosse rolar o dado uma vez, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu tirar um número 1 ou um 6? Por exemplo, é a probabilidade de eu tirar o número 1 mais a probabilidade de eu tirar um número 6, beleza? Menos
A probabilidade, eu só estou escrevendo aqui só para poder demonstrar a fórmula. Menos a probabilidade de eu tirar um 1 e um 6. Vamos colocar isso daqui, que isso daqui é bem fácil da gente poder resolver. Qual que é a probabilidade de eu tirar um número 1? Um sexto. Pois afinal de contas eu só tenho um número 1 e um dado de 6 lados. Né? Isso tratando de um dado de 6 lados e um dado, como diria em inglês, fair dice. Né? Então é um dado que ele não está bugado para nenhum lado. Mas a probabilidade do quê? De eu tirar um 6. Então qual é a probabilidade de eu tirar um 6 num dado? Se o dado não for cagado, ele vai ser um sexto. Só que pergunta, qual que é a probabilidade de eu tirar um número 1 e um número 6 ao mesmo tempo no dado? É zero. Não existe essa probabilidade, pelo menos em um dado normal. Né? Então, é o seguinte, quando você tem uma situação, então eu tenho aqui as situações de eu poder tirar 1 no dado e a probabilidade de eu tirar 6 no dado. Não existe a probabilidade, não existe essa junção entre as duas. Então, quando você tem eventos que são mutuamente exclusivos, então eventos que acontecem entre um e outro, né, só acontecem uma vez ou outro, né, então eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então essa parte aqui do cálculo, ela não existe. Beleza? Então eu vou até usar um exemplinho aqui do próprio livro para vocês, ok? Então aqui eu tenho a probabilidade, eu tenho a situação A, a primeira situação. Então você seleciona uma carta de baralho, encontra a probabilidade da carta ser um 4 ou um As. Então assim, qual que é a probabilidade dela ser um 4 ou um As? Então é o seguinte, não sei se vocês já viram uma carta de baralho, né? O baralho tem 50 e poucas cartas, 52 cartas, né? Entre os 4 naipes, que ele vai do As até o Reis. Só que assim, pelo menos nessa situação, não tem como, de uma carta aleatória do baralho, você ter uma carta que ela seja um 4 e um As ao mesmo tempo. Não tem como, pelo menos num baralho normal. Então assim, não existe essa segunda parte do nosso cálculo. Então, qual é a probabilidade desses dois? É a probabilidade. Eu tenho quatro quatros no meu baralho, né? Então eu tenho 4 sobre 52, que é a probabilidade de eu tirar um 4, né? Vou só escrever aqui a fórmula só para a gente poder ver. É a probabilidade de eu tirar um 4 mais a probabilidade de eu tirar um As. Ok? Que vai ficar como? Vai ser 4 sobre 52, beleza? Mais o quê? 4 sobre 52, pois afinal de contas nós estamos tratando sobre cartas. Eu posso ter 4 Ais dentro do meu baralho e eu posso ter 4 quatros no meu baralho. Então, no fim das contas, como o denominador é o mesmo, eu posso simplesmente somar 8 sobre 52, que se eu for para colocar aqui, se eu fizer a divisão aqui, por exemplo, se eu dividir ambos por 4, né, nós vamos simplificar, 4 por 4 são 2, e 52, se a gente for fazer o cálculo, então 4 vezes 10 são 40, né? 4, 8, 12, então eu tenho aqui 13. 10 são 40, 3 são 12, então 40 mais 12, 52. Que é a mesma coisa, né? Se fôssemos colocar aqui em uma probabilidade, né? Então fica aproximadamente 0,154 e pananãs aí, que vai ser essa probabilidade. Beleza? Então assim, agora existe a situação, por exemplo, no nosso dado, se nós fôssemos considerar um dado de 6 lados, por exemplo, então qual que é a probabilidade de eu tirar um número, né, menor que 3, então nós estamos tratando sobre o 2 e o 1, e ele ser ímpar ou ímpar? Qual que é a probabilidade disso daí ocorrer? Então assim, quando nós estamos falando sobre números menores que 3, só existe a situação onde nós temos o 2 e o 1. Então, qual que é a probabilidade de um número menor que 3, mais a probabilidade de um número ser ímpar? Beleza? Só que assim, quando eu estou tratando de um número ímpar, então menor que 3 eu tenho 2 e 1. O 1 ele é ímpar. Então essas duas probabilidades elas existem. Elas podem coincidir, elas podem estar juntas. Então eu tenho que colocar menos a probabilidade do número ser menor que 3 e ímpar. Que fica como? Se nós fôssemos colocar aqui. Qual que é a probabilidade de eu ter um número menor que 3? Só sobram dois números. Vou colocar aqui embaixo porque o espaço está acabando. Tá? Então só existem dois números, o 2 e 1. Então 2 sobre 6. Mais a probabilidade do número ser ímpar. Eu tenho três chances, que é o 1, o 3
e o 5. Então eu tenho aqui 3 sobre 6, menos de ser menor que 3 e ímpar. Beleza, qual que é o número que é menor que 3 e ímpar? É 1, então só me sobra 1 sobre 6. Então eu tenho aqui 4 sobre 6, beleza, que é a mesma coisa que 2 terços. Que é a mesma coisa, que é praticamente a mesma coisa que 0,66 e da dízima periódica. Que você dividir 2 por 3 da dízima. Beleza, meus amores? Pelo menos nessa parte é isso, né? Pelo menos essa parte aqui do exemplo, a parte introdutória disso, né? Que nós estamos tratando sobre a regra de adição quando nós estamos tratando sobre probabilidade. E é isso aí, meus queridos. Beijos no bumbum de vocês e até o próximo vídeo.